Pois é, galera, tô aqui no Centro Cultural Maitreya, mais uma vez, 7 meses depois da última intervenção que fizemos aqui. E dessa vez eu vou ser bem breve. E é importante, você que não assistiu o primeiro vídeo, Mandioca e Andu, muito além do viveiro, assistir. Ele vai te dar uma base melhor para entender esse, mas enfim. E até para não ser repetitivo, boa parte das informações, boa parte das sacadas ficaram nesse vídeo anterior. Então, falar para vocês o que a gente fez nesse primeiro módulo, que é o módulo mais antigo, aqui a gente chama de módulo 1. Então, vocês vão ver no vídeo que o Andu, ele já estava se despedindo do sistema. É interessante como as plantas comunicam, né? O manejo, às vezes, fica sempre algo como uma certa interrogação. E eu não vou falar para você que é algo simplesmente fácil, que você vai pegar de uma hora para outra, não é. Mas se você se colocar nessa posição de observador, de observadora, e começar, como eu disse, desde as fases iniciais, se relacionar com a atenção, com o sistema, vai ficando mais simples você compreender as etapas seguintes. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi, opa, já foi, né? Já chegou o final do ciclo do Andu, já chegou o final do ciclo da mandioca, e as plantas, essas plantas que foram criadas por eles, já são capazes de receber esse sol e agora dar esse novo formato para o sistema. Então, basicamente, foi isso que fizemos. Tiramos a mandioca, tiramos o Andu, lógico, sempre começando esse trabalho por baixo, fazendo essa capina seletiva, olhando e ao mesmo tempo observando o sistema. Esse é um ponto muito importante. Comece fazendo mais simples, não tente logo enxergar como é que eu vou podar, o que é que eu vou fazer. Não, começa simples. Começa fazendo a capina ali, se nasceu alguma plantinha dentro do canteiro. E nesse processo, tirando o feijão de porco que nasceram, que ainda estão ali no sistema, enfim. E nesse processo você já vai observando. Nesse processo você já vai fazendo as perguntas para poder saber como você vai estar conduzindo o sistema. Então, basicamente foi isso. Agora o sistema está com, podemos dizer assim, uma predominância nesse extrato ali, que está indo para o médio, para o alto. As bananas agora dominando e na sequência vindo muita jaca. Essa aqui vai ser uma planta mãe aqui nesse sistema, subsidiando as plantas de interesse principais, que são o açaí e o cacau, mas também toda essa outra diversidade que eu comentei com vocês. Então, um ponto importante é esse viveiro, essas plantas base, elas funcionam, mas como eu comentei com o pessoal aqui, esses manejos pontuais, eles são muito importantes. Não abandone o sistema, né, a partir do ponto que você perceber que ele está meio patinando ali, né, ele está meio estagnado. Não abandone, faça as roçadas das entrelinhas, faça os manejos que forem necessários, tire as folhas secas, as folhas que estão envelhecendo, uma rama ou outra para poder estimular o crescimento das árvores. Esses manejos, eles fazem muita diferença e esse sistema prova isso, e eu já comentei isso com vocês. Um ponto importante para comentar de manejo aqui, que foi também que eu comentei com o pessoal, mais simples que fizemos em termos de estratificação, foi, claro, aquelas plantas com características ali pioneiras, né, que gostam de bastante sol, como o caso do engazeiro, o caso que eu falei do jamelão para vocês. Fizemos essa poda para que elas pudessem subir, né, tirando galhos sobrepostos, etc, etc. E um ponto muito importante em relação à jaca e o genipapo, por exemplo, que foram duas espécies que a gente semeou com bastante densidade, é interessante você perceber essa relação que o Ernest fala sobre criadores e criados e que ficou nítida entre essas duas plantas. Você tem um genipapo, que é uma planta que cresce e fica muito mais alta do que uma jaqueira, mas ao mesmo tempo, no processo de sucessão, a jaca ela cresce primeiro. Se você deixar o genipapo ele passar a jaqueira não vai se desenvolver nessa fase inicial da formação desse organismo, na formação desse embrião florestal. Então, um manejo que aconteceu bastante foi esse de subir a jaqueira. Em que sentido subir? Tirar aquelas folhinhas que já não estavam fazendo muita fotossíntese, que os fungos já estavam indicando que eram necessárias tirar o excesso das ramificações para realmente colocar ela no seu lugar, para realmente colocar ela no seu andar. E era engraçado que tinha umas que o genipapo estava bem coladinho e junto ali querendo acompanhar. Então é nessa hora que o manejo ele se torna essa força motriz de impulsionar o sistema, né, de estimular cada planta a galgar, né, o seu crescimento, a sua estrutura, enfim, o seu andar de morada. Então foi uma coisa muito importante de se perceber. Volto a dizer, o genipapo sempre abaixo da jaca nesse início, então a jaca tem que passar dele. E lógico, lá na frente o que vai acontecer é que o genipapo vai ultrapassá-lo
uma vez que o jenipapo já é uma planta ali, um emergente praticamente, né? Uma planta que sobe. E enfim, então foi um manejo que fizemos com bastante cautela, com bastante atenção. E um ponto importante para comentar com vocês, porque essa relação ela vai se dar com várias outras plantas. E um outro ponto acerca do manejo tem um limite, tá? É isso que a gente está falando de arranjar cada planta, bolha de crescimento, de estratificar, tem um limite. E o limite é que você não pode descaracterizar tanto a estrutura que essa planta tem enquanto formação de copa, enquanto o andar que ela mora. Então não faz muito sentido, por exemplo, você tentar deixar um engazeiro muito linheiro, uma vez que é uma planta que meio que cresce com copa em V. Ela vai apresentando essas ramificações em V. Então não faz muito sentido. Então esse é um ponto que você tem que observar, né? A característica de cada planta. E o manejo ele tem que respeitar a arquitetura natural, né? Ou seja, a dinâmica de crescimento e de disposição desses ramas, desses galhos que essa planta coloca. Quando você está falando de combinar espécies, esse ponto da poda, esse ponto de você fazer uma poda de desbaste, você fazer uma poda de formação, você fazer uma poda de condução, são características muito importantes e que ficam um pouco mais complexas quando você tem mais plantas juntas, né? Não é como você ter um pomar de citros e fazer aquela poda ali simplesmente. Fica um processo um pouco mais complexo, principalmente com essas plantas de poda, né, que a gente está falando, seja um ingá, seja um jamelão, seja uma glericídio, enfim, é importante respeitar a arquitetura que aquela planta tem. Tem plantas que são mais tolerantes, quando a gente fala dessa poda apical, essa poda drástica, porque são plantas realmente fantásticas, mas nem todas se comportam muito bem com esse tipo de manejo. Então é importante se relacionar, fazer essa relação um a um com cada planta e observar como ela cresce, observar como ela gosta de crescer. Enfim, esses pontos são muito importantes quando a gente está falando de manejo. Ó, Patrick, firme forte aqui, galera. Na água floresta aqui, fazendo manejo. E meu brother Patrick. É por aí que vai, galera. E para poder fechar essa primeira parte, é que essa fase em que você semeia bastante, vocês vão ver no vídeo, por exemplo, as jacas aí com 2 anos, como elas estão, umas mais mostrando que são as plantas que vão ficar, outras ainda ali não expressando todo o seu potencial. É que com esse desbaste, né, com essa pouca poda que fizemos, que a princípio você pensa que só umas plantinhas fininhas e que não vai gerar muita coisa, foi possível fazer a cobertura do solo. Isso é muito interessante. Essa poda de você desbastar, de você ralear, ela tem uma potência muito grande, não necessariamente algo que vai dar muito volume de matéria orgânica, mas ao mesmo tempo gera um volume de matéria orgânica, e já alguns materiais mais lenhosos, mais fibrosos, esses galhos mais finos que são ideais quando a gente fala de formação de humus e, enfim, terra preta, mas sobretudo sobre essa dinâmica, né, de manter o sistema sadio. E é interessante quando você observa isso na prática, você vê isso acontecer na prática. Então não fica com medo de semear as plantas ali a cada metro, de colocar essa muvuca de semente ou essas sementes a cada metro, porque você vai perceber que leva um tempo para você fazer essa seleção, leva um tempo até quais serão as espécies que vão ficar ali no seu espaçamento mais ou menos definitivo. E o mais importante é poder escolher, é poder selecionar. Então não fica com receio, semeia bastante. E é legal que você percebe que cada semente ela expressa ali um indivíduo. Então você tem jaqueiras com diferentes portes, uma já com um diâmetro de caule bem expressivo. Então semeia bastante para você poder escolher, beleza? Antes de falar do módulo mais recente, compartilhar questões muito importantes agora com vocês, fica atento. Ó, aqui está o viveiro estabelecido. Observa como a bananeira já ultrapassou. Beleza? Perfeito. Esse é o cenário que tem que acontecer. Mas só que nem sempre acontece isso. Há situações em que acontece isso daqui. Por quê? Porque a gente está falando do contexto de muito pouco adubo, certo? E é nessas horas que o manejo é fundamental. Olha, observa. Semente que vai gerar matéria orgânica está aqui, semeada no pé da mandioca, sombreiro. Olha a altura do viveiro, ele ainda tem bastante para galgar, mas ficou protegido no momento mais crítico. Agora é hora de sair a mandioca, podar a mandioca para ele receber mais luz. Mas aí esse milho ficou a palhada seca. Feijão de porco está aqui ainda, precisou ser podado.
Aqui nesse outro canteiro você vê o feijão de porco sobrepondo demais. Então qual é que é o ponto, galera? Esses manejos, eles são fundamentais, são eles que são essa força motriz. Porque como eu falei para vocês, nem sempre a gente vai ter esse solo como um todo, um perfil único, com uma fertilidade toda bacana para as nossas plantas. Então uma bananeira dessa aqui, se bem manejada, se o sistema recebe os estímulos corretos, o pessoal, como eu disse, acertou na quantidade da matéria orgânica, se ela recebe esses manejos adequados, o sistema avança, ele prospera. A diferença toda está nisso, do sistema avançar ano a ano. O primeiro cacho vai ser bom? Não, não vai ser bom. Mas certamente o segundo, o terceiro vão ser, e a tendência é que seja progressivamente. Então aqui você já tem, ó, o sombreiro, ó como ele supera, ó como ele vai dizendo que já pode receber sol. Então a importância de ficar atento aos manejos. É claro que há momentos em que os braços e as pernas não alcançam, não é possível fazer tudo. O pessoal aqui na verdade está de parabéns, esse módulo praticamente foram eles que fizeram. Mas a intenção é lembrar isso, galera. Não é só podar, não é só cobrir a terra. Isso tem um efeito sistêmico fundamental. Então as podas, as colheitas, a retirada das plantas, elas precisam ser pontuais, elas precisam acontecer. Isso é muito importante quando você fala do sistema avançar, certo? Estou descendo agora para mostrar o módulo mais recente para vocês. Vamos nessa. Nessa segunda parte, falar sobre essa área aqui, que é a mais recente implantada aqui no Centro Cultural Maitreya. Esse módulo tem 7 meses e eu estava animado para poder fazer essa intervenção aqui, confesso. A diferença dele foi que a proposta inicial era trabalhar com espécies nativas, uma vez que tinha-se a impressão de que o sistema meio que estava, os módulos de modo geral estavam meio patinando e que talvez as plantas que a gente estivesse utilizando não estariam conseguindo prosperar, enfim. Esse módulo tem uma coisa bem bacana que testamos a Glyricidea como alternativa para esse viveiro que seria a mandioca e o andu, e o resultado foi bem interessante. O primeiro ponto para falar foi que as Glyricideias, elas se desenvolveram muito bem e em 7 meses elas deram um salto muito interessante. Vocês vão ver aí quanto o sistema estava fechado, quanto o sistema estava denso. E 2 pontos aí eu volto a enfatizar nesse processo, que é novamente essa cobertura ali 40, 45 centímetros. A gente não utilizou uma quantidade de adubo tão demasiada, apenas repetimos o que fez o primeiro módulo dar muito certo. Então colocamos muita matéria orgânica e cerca de 50 quilos de torta de mamona nessa área de 1000 metros quadrados. Então não é uma quantidade muito grande de adubo, mas que é um catalisador, uma vez que bem utilizado, né, como eu vim falar com vocês, só ali no centro do canteiro. Uma outra coisa que aconteceu foi o plantio da bananeira mais tardio, ou seja, 3, 4 meses depois do plantio de toda a área. E essa bananeira, conversando com o Formiga, ele me disse que essa bananeira também foi adubada. E aí eu logo pensei, bom, se a bananeira recebeu mais uma adubação, certamente as Glyricideias se beneficiaram com isso, e explica também esse salto que elas deram. Mas de qualquer forma, eu volto a atribuir esse ponto, né, esse despontar delas a esse processo inicial. E como eu falei, de cobertura dos canteiros entre 40 e 45 centímetros e a concentração do pouco adubo que se tinha, e claro, todo esse consórcio ali na fase inicial. Então milho, feijão de porco, abóbora, todas essas plantas tiveram presente nesse início. E um outro ponto também para se comentar, já dando um pouco mais de extensão ao último vídeo que eu falei com vocês lá em Piatã sobre a questão da paisagem, influência da paisagem sobre os cultivos. Essa área, por exemplo, esse último módulo que implantamos, ele está na baixada. Então é muito possível, muito provável que todos esses nutrientes que vêm ali do morro, eles percolem, eles cheguem aqui, se concentrem aqui. Então você tem essas respostas das plantas. Então volto a dizer, olhar o entorno, olhar o todo, compreender a paisagem que você está, é uma coisa muito interessante, sobretudo se você tem ali o interesse de começar com plantas mais exigentes. Se você quer começar com plantas mais exigentes, é importante ir treinando essa leitura para saber escolher o melhor lugar para essas plantas, certo? Então, o primeiro comentário é esse. E o segundo ponto, voltando a falar de manejo aqui, logo na primeira impressão, logo no primeiro olhar, dava para ver que as bananeiras já
já tinham superado, né, essa sombra, esse espaço, ou seja, esse ambiente criado. Estavam prontas para receber sol, já estavam prontas para galgar ali, né, o seu espaço, né, o andar que gosta de morar. Então, o primeiro ponto foi esse, beleza, vamos fazer a poda dos glirícides, mas antes, como eu falei para vocês, ponto básico, começando por baixo, fazendo essa capina seletiva, ao mesmo tempo olhando as mudas que foram plantadas de mudas, olhando as sementes que foram plantadas, como é que estavam nascendo, como é que estava distribuindo, enfim, então vocês vão ver aí bastante ipê rosa, plantamos copaíba, o pessoal também plantou jabuticaba, pitanga, tem sombreiro que entrou também, sombreiro mexicano no centro dos canteiros, um pouco de mogno, tem até sucupira crescendo também, enfim, e é isso. Você vê que as plantas estavam bem, sobretudo aquelas de ciclo mais tardio, né, falando aqui de jabuticaba, super favorecida pela essa sombra da bananeira e da gliricídia também, enquanto outras, que é o caso do sombreiro mexicano, eu já não estava gostando muito, né, já tinha excedido o tempo de sombreamento necessário para o desenvolvimento dele, então foi uma planta que se beneficiou muito também, agora com a abertura, digamos assim, dessa clareira que foi feita, né, dessas podas, essa abertura de luz foi muito importante, e sem contar que a partir de agora, aqui nessa região, é o início das chuvas, né, então é o momento ideal para começar a podar. Estamos falando agora do dia 23, né, de março, então São José, não sei se vocês sabem, né, tradicionalmente o dia que se costumava plantar o milho ali, 19 de março, então virou já o outono, o esperado agora é que as chuvas cheguem, então o sistema está todo podado, solo coberto, solo protegido, e é isso. Um ponto que eu registrei para comentar com vocês dessa segunda parte desse vídeo, e que foi uma das leituras assim que mais me chamaram a atenção desse módulo, é quando você planta no início, presta bem atenção nisso, essa parte talvez seja a parte mais importante. Quando você planta no início, a gente está falando de semear ali aquela comunidade de plantas que vai viver logo no início, que são as nossas culturas ali, hortaliça, a roça, etc. As plantas de um ciclo mais para frente, a gente está falando de mamão, a gente está falando de banana, a gente está falando de maracujá, enfim. E logo depois entram essas plantas de um ciclo um pouco mais longo, que vive um pouco mais no sistema. Seja a questão da própria pupunha, seja a questão dos citros, né, e demais frutas, né, sem falar da questão dos enxertos. Então, galera, é natural quando você planta todo mundo junto que existam em determinados momentos tensões entre os estratos. Como assim, Patrick? Vou começar falando primeiro do feijão de porco e da mandioca. Então é natural que aquelas plantas no início, por isso a importância de fazer a poda do feijão de porco, que elas fiquem ali se encontrando, se esbarrando, ô velho, ó você e tal, elas fiquem se esbarrando. E aí é o ponto crucial de fazer a poda do feijão de porco, deixar ele um pouco abaixo da mandioca e deixar a mandioca subir. Porque se o feijão de porco ultrapassar a mandioca, ela não vai gostar. Não é que vai competir, não é que vai fazer mal, não. É que são plantas de andares diferentes e que numa lógica de sucessão, a mandioca ela precisa avançar, entende? Tanto que, como eu comentei para vocês no módulo 1, ela não estava gostando mais ali da bananeira, da jaqueira, dos pés de ingá, dos açaís, e já muito em cima, e ela estava fazendo o quê? Estiolando. Esse foi o sinal que já não era mais um ambiente para ela, ela já cumpriu a função. Então vocês vão ver no vídeo aí que você tem a gliricídia, a banana e um mogno, todos eles praticamente no mesmo andar, mas que são plantas de tempos distintos, sobretudo falando do mogno, uma planta de ciclo um pouco mais longo, e que moram em andares diferentes, mas que nessa etapa, falando de 7 meses, Centro Cultural Maité, próximo ao litoral da Bahia, nesse contexto, mas que é um padrão que se manifesta, nessa fase inicial estavam todos ali na mesma, beirando o mesmo extrato, beirando o mesmo andar. Então o que é que isso significa na minha interpretação? É que é natural existir essa leve tensão, né, nessas fases iniciais, e aí é nesse ponto que entra o manejo. Naquele momento está todo mundo ocupando o mesmo andar, mas são plantas de ciclos distintos e andares distintos, e que é nessa hora que você precisa fazer o manejo. Mas como eu volto a dizer, para isso a gente precisa entender e conhecer cada planta.
O ponto não é você querer saber como você vai fazer, mas conhecer uma a uma das espécies que você vai plantar. Por isso que a agricultura é uma coisa de longo prazo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Porque é uma coisa que você vai adquirindo experiência à medida que você se relaciona e desenvolve intimidade com cada planta. Então por isso que é legal quando você vai criando o seu repertório ali de espécies que você vai plantando, que você vai trabalhando, porque você vai descobrindo mais e mais de possibilidades, de arranjos, de organização, de espaçamentos, enfim. Eu filmei essa parte para vocês para entender, é natural que exista tensão em um determinado momento, e aí é que entra o processo do manejo. Então o que foi que a gente fez foi simplesmente podar a Gliricídia mais ou menos na altura da banana, né, em que ela está nesse momento, às vezes uma besteirinha mais alta. Para quê? Para que a banana agora suba. A expectativa é que nesses 6 meses ela se desenvolva, que ela avance, ao mesmo tempo que o sombreiro mexicano estique um pouco mais, que ele suba um pouco mais, quem sabe ultrapassar a Gliricídia, e ao mesmo tempo permitir que a Gliricídia não fique tão abaixo dessas plantas a partir do ponto que ela se desenvolver, sobretudo bananeira. Sombreiro mexicano nem tanto, porque agora ele só vai subir, né? Ele não vai ainda ramificar muito. Mas tem um outro porém. Nesse processo também, não é que você vai fazer esse manejo e aí não vai precisar fazer mais nada. Muito provavelmente, eu conversei isso com o pessoal aqui, vai ser necessário existir algum manejo de, opa, esse galho que está muito assanhado para cá, esse galho que está muito assanhado para lá, você ir dando uma condução para preservar essa bolha de crescimento de cada espécie. Mas o ponto é você, lógico, tem situações que você consegue antecipar a retirada de um ramo ou outra, ó, esse aqui eu sei que já vai para cá, já vou tirar agora, mas quando há dúvida, você espera. E é mais interessante lá na frente você ter um pouco mais de volume, por mais que você tenha um segundo manejo, você ter um pouco mais de volume de matéria orgânica para desbastar, para retirar, do que você deixar um talo só e aí depois não ter como escolher, certo? Então preserva, começa esse manejo, essa poda, pelos galhos mais finos, pelos galhos que são óbvios, ó, esse aqui está muito para baixo, começa pelo óbvio, começa pelo que está claro, da mesma forma que a gente começa com a capina seletiva, e depois vai complexificando esse diálogo com as demais plantas. E em relação ao mogno, apenas subir ali a sua saia, dando um estímulozinho. Você vê que já tinha uns que já estavam bem despontados, já estavam indo realmente galgar o seu espaço, e a tendência é essa, que ele continue crescendo, banana cresça e na sequência venha a Gliricídia ocupando seu espaço, que é muito parecido com o da banana, mas só que ela tem uma arquitetura, como eu falei mais cedo para vocês, difusa, mais dispersa, né, que tem uma estrutura bem mais dinâmica e que se harmoniza super bem a partir do ponto que a bananeira está estabelecida. Se não tivéssemos feito a poda, ela ia cobrir a banana ia estiolar muito e não ia se desenvolver e produzir bem. Então por isso que é importante essa poda drástica agora, para poder realmente dinamizar o sistema, não só com entrada de luz, mas sobretudo otimizando para algumas plantas e obviamente maximizando para todo o sistema em termos de geração de vida. Outro ponto breve também para comentar, como eu falei para vocês, é sombreiro mexicano, uma planta que vive relativamente um ciclo longo de vida. A gente está falando de uma planta aí secundária, que ela pode adquirir característica de secundária inicial, mas ela também assume essa característica de uma secundária tardia a partir do ponto que ninguém a suceda. E aí você vê que ela tem um ciclo parecido com o da sucupira, mas só que com um comportamento, com uma informação interna, ou seja, da sua estrutura enquanto ser vivo, completamente diferente. Tem um pé de sucupira ali próximo, vocês vão ver, elas estavam adorando essa meia sombra, essa sombra da Gliricídia, esses galhos da banana, para elas estava lindo, enquanto que o sombreiro já não dava. Então é uma planta que, apesar de secundária, tem fortes características de uma planta que gosta de sol, né, próximo de uma pioneira, tanto que podemos muitas vezes utilizar como essa planta pioneira. Então, galera, eu volto a repetir, observa, conhece, planta a planta. Muito semelhante esse comentário com o que eu falei da jaqueira e do genipapo, certo? Então, assimila tudo isso e volta a dizer, observa os seus cultivos. Planta sempre que possível, o máximo que puder, aproveitando as estações das chuvas, porque você vai ter uma disponibilidade de sementes, e até muda, se for o seu caso, maior. E
aprende, não faz as coisas apenas mecanicamente, faz o trabalho com o olhar de observador, de observadora, para você poder de fato aprender e ter autonomia pouco a pouco para ir desenvolvendo e, sobretudo, confiança para ir desenvolvendo esses cultivos. A agricultura é algo intuitivo, então quanto mais a gente acessa esse campo de observação e de silêncio, em diálogo com as plantas, mais capaz a gente vai se tornando de estabelecer sistemas cada vez mais complexos. E para poder finalizar, eu falei que o vídeo ia ser breve, acho que acabei falando demais, é sobre a questão da geração de propágulos para outras áreas. Essa área de glicídia podada, ela conseguiu subsidiar o plantio de uma outra área com estaca de glicídia a cada 2 metros. Então, esse é um ponto bacana também de você avançando módulo a módulo, que no início você pega isso com o vizinho, pega mandioca com o vizinho, compra feijão de porco, pega estaca de glicídia, tem que viajar, tem que pegar banana, natural que aconteça. Mas aqui, por exemplo, já foi possível tirar um pouco mais de 100 estacas e plantar numa nova área. Esse aumento progressivo da área e essa diversificação que cada área acontece, cada sistema acontece de uma forma, ela é bem interessante porque pouco a pouco você já é capaz de fazer seus cultivos com aquela diversidade mesma que você está plantando. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui. Como eu disse, ia ser breve, mas acabei me estendendo, acredito. Estou encerrando o ciclo aqui agora pela Bahia e retorno para Tapiraí nos próximos dias. Passo agora uns poucos dias com meus pais, com meus irmãos. E, enfim, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever. A gente se vê no próximo. Beleza? Muita paz, galera.